A fila da TSA sempre foi estressante, mas em 2025 e avançando para 2026, parece diferente. De um jeito que a maioria dos viajantes só percebe quando já é tarde demais. A tecnologia mudou, as regras se deslocaram e, ainda assim, as pessoas seguem confiando em hábitos que já não se encaixam no sistema. Essa incompatibilidade é exatamente porque tantos dias de viagem se desfazem bem no ponto de controle. Já vimos isso acontecer várias vezes. Alguém avança calmamente, esperando a rotina, e de repente, tudo para eles. Um pequeno mal-entendido vira um problema, e a fila que se movia sem problemas se transforma num momento de confusão e frustração. Essas situações não são aleatórias. Acontecem porque os viajantes não percebem que o ambiente da TSA evoluiu, enquanto a abordagem deles não. É por isso que entender os erros atualizados é essencial. Se você evitá-los, passará pela segurança com uma confiança tranquila que a maioria das pessoas ao seu redor não tem. Erro 1. A regra do Real ID, que acaba com viagens instantaneamente. Por todos os Estados Unidos, viajantes se aproximam do balcão da TSA esperando uma checagem rápida de identidade, apenas para serem parados pela última coisa que esperavam ouvir. Este documento de identidade não é válido para viajar. A surpresa é imediata, porque muitas pessoas ainda não percebem que a exigência do Real ID está em pleno vigor. Desde 7 de maio de 2025, a TSA exige que todo viajante doméstico apresente uma carteira de motorista compatível com o Real ID ou um passaporte válido. Aquela pequena estrela na sua carteira de motorista é agora a linha divisória entre seguir em frente e ser barrado. O que torna esse erro tão devastador é como a mudança chegou discretamente. Os órgãos de trânsito, DMVs, estão sobrecarregados, as informações têm sido inconsistentes e os viajantes geralmente descobrem a regra só quando já estão no ponto de controle, sem tempo para resolver nada. Aeroportos por todo o país viram aumento no número de pessoas com entrada negada simplesmente porque presumiram que sua carteira antiga ainda era aceitável. Não é. E a TSA não está oferecendo exceções ou segundas chances. Erro 2. A mudança na regra dos sapatos que pega viajantes de surpresa. Por anos, tirar os sapatos na TSA era automático. Sem pensar, sem hesitar, apenas os tirava e mantinha a fila andando. Mas em 2025 e seguindo para 2026, essa regra simples se dividiu em algo muito menos previsível. Algumas filas agora usam scanner CT aprimorados, que permitem que você mantenha seus sapatos, enquanto outras filas, a poucos metros de distância, ainda exigem que você os remova. E como não há nenhum padrão universal, os viajantes chegam ao ponto de controle sem saber o que fazer. Essa incerteza cria uma das desacelerações mais comuns em toda a fila. Um viajante avança confiante, então de repente nota outros passando com sapatos. Eles congelam, sem saber se copiam os outros ou se mantêm o hábito antigo. Essa hesitação se espalha instantaneamente. Pessoas atrás deles param. Oficiais da TSA acenam, gesticulam ou redirecionam. O momento de rotina se torna um arrastar de pés desajeitado que quebra o ritmo da fila. O problema não é a regra, é presumir que a regra nunca mudou. Aeroportos agora operam com tecnologia mista, e a única maneira de se mover sem problemas é observar a fila antes de chegar a ela. Viajantes que entendem essa mudança se movem naturalmente e com calma. Aqueles que confiam em velhos hábitos
acabam criando atrasos para si mesmos e para todos ao redor. Erro 3. Interpretar erradamente as regras de líquidos na era dos scanners CT. Por quase 2 décadas, a regra dos líquidos foi simples. Todo viajante sabia o limite de 100 ml, aproximadamente 3,4 onças, e a rotina do saco plástico transparente. Mas 2025 reescreveu silenciosamente essa expectativa. Com novos scanners CT instalados em mais aeroportos a cada mês, muitas filas já não exigem que você remova os líquidos. Enquanto isso, filas mais antigas ou aeroportos menores ainda seguem a regra tradicional. Isso cria uma divisão confusa, onde os viajantes confiam em instruções desatualizadas ou, pior, exageram na fila errada. A cena mais comum é sempre a mesma. Um viajante entra em pânico no último momento, descompacta a mala inteira e começa a procurar itens de higiene que nunca precisaram sair. Garrafas derramam na esteira. Bolsas se abrem. Outros passageiros esperam enquanto oficiais da TSA tentam afastar a confusão. E bem ao lado deles, viajantes na fila CT deslizam sem tocar em um único item. A frustração aumenta não porque as regras sejam difíceis, mas porque o viajante não sabia qual versão se aplicava. O que muitas pessoas não percebem é que ambas as regras agora existem lado a lado. A fila determina a expectativa, não o aeroporto como um todo. Viajantes que param brevemente para observar a sinalização ou as pessoas à frente se movem sem problemas. Aqueles que repetem automaticamente o antigo ritual 3-1-1 geralmente perdem tempo, atrasam a fila e atraem atenção desnecessária quando nada disso era preciso. Entender essa mudança transforma um momento caótico em um momento de calma. Não se trata mais de memorizar a regra antiga. Trata-se de reconhecer em qual sistema você está entrando. Erro 4. Escolher a fila errada e perder tempo precioso. Uma das maneiras mais rápidas de transformar uma fila de segurança tranquila em uma espera exaustiva é entrar na fila errada. Em 2025 e 2026, os pontos de controle da TSA já não servem para todos igualmente. Algumas filas operam com scanner CT aprimorados, outras dependem de máquinas mais antigas, e algumas são designadas para viajantes que usam biometria ou TSA PreCheck. As filas podem estar a poucos metros de distância, mas a diferença de velocidade entre elas pode ser dramática. Esse erro começa no momento em que um viajante entra em uma fila, sem prestar atenção em quem já está nela. Uma fila cheia de famílias, com carrinhos de bebê e várias malas, se moverá muito mais lentamente do que uma fila com viajantes frequentes que conhecem o processo por dentro e por fora. Viajantes muitas vezes percebem isso tarde demais. Quando já estão comprometidos, a fila que escolheram começa a atrasar, enquanto a fila ao lado flui sem interrupção. A frustração aumenta enquanto observam outros passarem, sabendo que poderiam ter evitado o atraso simplesmente olhando ao redor por 5 segundos a mais. O fluxo de uma fila da TSA é moldado pelas pessoas nela. Viajantes a negócios com malas leves se movem rapidamente. Grupos ou famílias demoram mais porque têm mais itens, mais perguntas e mais etapas a concluir. Observar isso antes de entrar em uma fila pode economizar minutos preciosos e prevenir estresse desnecessário. Escolher a fila certa é menos sobre sorte e mais sobre consciência. Erro 5. Esquecer que eletrônicos ainda são um grande gatilho. Mesmo com novos scanners sendo implementados por todo o país, eletrônicos continuam sendo uma das razões mais comuns para os viajantes serem atrasados na TSA. Laptops, tablets,
drones, equipamentos de câmera e baterias grandes, todos têm formas e níveis de densidade que chamam a atenção do sistema. Em filas que não usam scanner CT, esses itens ainda precisam sair da mala. Mas muitos viajantes, assumindo que todas as filas funcionam da mesma forma, os deixam guardados e seguem em frente sem perceber que acabaram de criar um problema para si mesmos. O momento em que esse erro acontece é sempre o mesmo. A mala entra na máquina de raio-x, então é puxada para o lado enquanto o viajante assiste outros continuarem. Um oficial da TSA começa a abrir compartimentos, mexendo em itens e procurando a fonte do alerta. O viajante, agora ansioso e envergonhado, fica de lado, tentando explicar o que embalou enquanto o oficial examina item por item. O que poderia ter levado segundos se transforma em minutos, e o atraso afeta não só a eles, mas a todos atrás deles. O que a maioria dos viajantes não percebe é que eletrônicos são tratados de forma diferente dependendo da fila. Filas CT permitem que os dispositivos permaneçam na mala. Filas tradicionais ainda exigem que tudo seja separado. E como ambos os sistemas operam lado a lado, passageiros que assumem que uma regra se aplica em todos os lugares muitas vezes se expõem a verificações desnecessárias. Entender sua fila antes de se aproximar da esteira é a maneira mais simples de evitar uma desaceleração e manter seu dia de viagem fluindo sem interrupções. Erro 6. Ignorar o crescimento do TSA PreCheck e seus novos desafios. Por anos, o TSA PreCheck foi a arma secreta dos viajantes frequentes. Filas mais curtas, menos etapas, sapatos nos pés, laptops na mala. Mas em 2025 e avançando para 2026, o programa explodiu em popularidade. Mais americanos do que nunca estão inscritos, o que significa que as filas pre-check já não são os atalhos silenciosos e rápidos que costumavam ser. Viajantes que esperam a experiência antiga muitas vezes entram em uma fila que, de repente, parece muito mais longa e lenta do que imaginavam. A questão não é que o pre-check perdeu seu valor. Ele ainda se move mais rápido do que a triagem padrão. Mas o crescente número de viajantes usando-o mudou o ritmo da fila. Pessoas novas no programa às vezes hesitam porque não estão familiarizadas com as regras mais flexíveis. Outros misturam hábitos do pre-check com comportamentos de fila padrão e atrasam as coisas desnecessariamente. E em aeroportos em transição entre equipamentos antigos e novos, o processo pode parecer ligeiramente diferente de um ponto de controle para o outro. O erro que muitos viajantes cometem é supor que o pre-check sempre será o mesmo. Eles entram esperando o fluxo sem esforço que lembram de anos passados, apenas para encontrar uma multidão de pessoas que aderiram recentemente e ainda não têm certeza do que fazer. Entender que o programa está evoluindo ajuda você a se manter paciente, preparado e realista. O pre-check ainda é uma grande vantagem, mas já não é uma garantia automática de uma experiência ultra rápida. Erro 7. Carregar itens de alto risco que ativam a triagem secundária. Entre todas as desacelerações que acontecem na TSA, poucas são tão comuns ou tão frustrantes quanto ter sua mala puxada para o lado por causa de um único item esquecido. Powerbanks, baterias de drones, equipamentos de câmera, vapes e eletrônicos densos geralmente ativam scanner, especialmente em filas que ainda usam máquinas de raio-x mais antigas. Viajantes embalam esses itens sem pensar duas vezes, inconscientes de que são alguns dos objetos mais frequentemente sinalizados em todo o ponto de controle. O momento em que acontece é fácil de reconhecer. A mala entra na máquina, hesita e depois desliza para a área de inspeção, enquanto o viajante assiste impotente. Um oficial da TSA começa a abrir compartimentos, levantando camadas de roupa,
movendo dispositivos e procurando o item que causou o alerta. Enquanto isso, o viajante fica de lado, ansioso e impaciente, perguntando-se como algo tão pequeno conseguiu atrapalhar seu progresso. Não é o item em si que cria o atraso, é a surpresa de não perceber o quão sensíveis as máquinas ainda são. Em filas CT modernas, esses itens geralmente permanecem dentro da mala sem problemas. Mas em filas tradicionais, são sinais de alerta por natureza. O erro vem de supor que todas as filas operam com o mesmo nível de tecnologia. Elas não operam. E deixar de entender essa diferença é uma das maneiras mais rápidas de acabar esperando enquanto sua mala inteira é desfeita e inspecionada peça por peça. Erro 8. Confiar em documentos de identidade digitais sem preparar-se para falhas. Documentos de identidade digitais estão se tornando mais comuns por todos os Estados Unidos e em muitos aeroportos, viajantes agora passam pela TSA usando o celular em vez de uma carteira de motorista física. Parece moderno, simples e conveniente, até o momento em que isso falha. O que a maioria das pessoas não percebe é que um documento de identidade digital pode falhar por razões que nada têm a ver com a TSA. Uma bateria descarregada, uma sessão de aplicativo expirada, Wi-Fi ruim, uma tela que não clareia ou mesmo uma falha menor de software podem instantaneamente tornar sua identidade ilegível no exato momento em que você mais precisa dela. A falha é sempre a mesma. Um viajante avança confiante, celular na mão, esperando totalmente uma leitura tranquila. Mas a tela não carrega. O QR não aparece. O aplicativo sai. O brilho está muito baixo para o scanner. De repente, a fila atrás deles espera enquanto eles deslizam, reiniciam e torcem para o celular colaborar. Oficiais da TSA mantêm a paciência, mas o atraso aumenta e a calma do viajante rapidamente desaparece. O perigo aqui não é que os documentos digitais não funcionem. Eles funcionam muito bem, quando tudo corre bem. O erro é depender deles sem um plano B. Um Real ID físico ou passaporte pode salvar uma viagem inteira quando seu celular falha por razões completamente fora do seu controle. Viajantes que entendem isso passam pelo ponto de controle sem problemas. Aqueles que assumem que seu celular se comportará perfeitamente muitas vezes aprendem da maneira mais difícil como a situação pode desmoronar rapidamente. Erro 9. Esquecer de preparar seu cartão de embarque para a leitura. Esse erro é pequeno, mas causa uma quantidade desproporcional de problemas na TSA. Viajantes caminham em direção ao balcão com o cartão de embarque guardado em algum lugar no celular, enterrado em e-mails, dentro de um aplicativo de companhia aérea que precisa recarregar, ou escondido atrás de notificações que surgem no pior momento possível. O que deveria ser uma leitura simples se transforma em uma pausa estranha, enquanto o viajante desliza, rola e toca na tela, tentando encontrar o código certo. O atraso não é longo, mas é longo o suficiente para quebrar o fluxo da fila. Acontece constantemente. Um viajante avança sem o código QR pronto, e todo o processo trava. O oficial espera. As pessoas atrás dele se mexem desconfortavelmente. E o viajante, agora agitado, toca ainda mais rápido, esperando que o aplicativo finalmente carregue. Este momento, por menor que seja, pode definir o tom para o resto de sua experiência no ponto de controle. Uma vez que o estresse começa, os próximos passos tendem a parecer mais caóticos, mesmo que sejam simples. A verdade é que a TSA não precisa de muito de você nesta fase. Eles só precisam da sua identidade e de um cartão de embarque que possa ser lido.
Viajantes que abrem o código com antecedência seguem em frente com facilidade. Aqueles que esperam até já estarem diante do oficial frequentemente perdem segundos preciosos e criam uma tensão desnecessária em um lugar onde a calma importa. Erro 10. Subestimar o aumento da triagem aprimorada em 2026. O erro final é o que os viajantes menos esperam, mas está se tornando mais comum a cada mês. A TSA começou a aumentar a frequência de triagens aprimoradas em grandes aeroportos, e essas verificações são muito mais detalhadas do que a passagem rotineira pelo scanner. Viajantes que são selecionados são solicitados a parar, se afastar e passar por uma inspeção adicional de suas malas, seus eletrônicos e, às vezes, até suas roupas. Não há nada de errado em ser selecionado. É uma parte padrão da segurança aeroportuária. Mas o problema reside em quão despreparadas a maioria das pessoas está quando isso acontece. O momento sempre começa com surpresa. Uma mala é retirada da esteira. Um oficial aponta o viajante para uma mesa secundária. Mesmo quando o viajante fez tudo certo, a mudança repentina no processo pode criar tensão. A frequência cardíaca aumenta, a respiração se torna mais difícil e cada movimento parece mais complicado simplesmente porque eles não esperavam a pausa. Oficiais levam seu tempo, verificando cuidadosamente itens ou formas específicas. Viajantes que não estão mentalmente prontos muitas vezes reagem com frustração ou movimentos apressados, ambos tornando o processo ainda mais lento. A triagem aprimorada não é algo que você pode evitar ou prever. Pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, por razões que você nunca saberá. O erro é acreditar que só acontece com quem fez algo errado. Na realidade, é uma parte rotineira da segurança que só se tornará mais comum à medida que a TSA modernizar e expandir os pontos de controle em 2026. Aqueles que aceitam isso e mantêm a calma passam pelo processo sem problemas. Aqueles que entram em pânico ou se apressam acabam criando atrasos para si mesmos e para todos ao redor. Chegar ao fim desta lista não é apenas sobre evitar erros. É sobre entender a nova realidade da TSA em 2025 e 2026. A fila de segurança já não é um lugar onde velhos hábitos funcionam. É um sistema que evoluiu mais rápido do que a maioria dos viajantes percebe, repleto de novas tecnologias, novas expectativas e novos padrões que recompensam as pessoas que prestam atenção e punem aqueles que confiam no que costumava ser verdade. O que separa um viajante frustrado de um tranquilo não é sorte, é consciência. A pessoa que entra no ponto de controle preparada, calma e informada percebe os detalhes que outros ignoram. Ela sabe qual fila escolher, reconhece se o scanner é CT ou tradicional. Mantém sua identidade pronta. Permanece flexível quando algo inesperado acontece. E, o mais importante, entende que a TSA não está trabalhando contra ela. É um processo projetado para manter todo o sistema funcionando com segurança e eficiência. Se você levar algo deste vídeo para sua próxima viagem, que seja isto: a confiança vem da preparação. Quando você conhece os erros a evitar, a fila da TSA para de parecer uma ameaça e se torna apenas mais um passo no seu dia de viagem. Você avança com clareza, evita os atrasos e deixa a confusão para as pessoas que escolheram não aprender as novas regras.